Então, galera, hoje vamos falar de My Life as a Loser, capítulo número 13. No último capítulo, vimos o Pink Man, também conhecido como Anxiol do futuro, enfrentando os caras que estavam assediando a Darwin. Anxiol precisa impedir que eles continuem atrás dela, porque isso já aconteceu no passado e ele não pode deixar a linha do tempo mudar. Então, o Anxiol do futuro tem que agir. No começo do capítulo de hoje, vemos o Anxiol do futuro dizendo pros caras, mano, sério, não dá pra acreditar. Vocês realmente querem apanhar de mim, né? 5 de vocês? Estão mesmo testando minha paciência. Mas, na cabeça dele, ele tá pensando, droga, eu não sabia que iam ser 5 aqui. Lutar contra uma pessoa nesse corpo de fracassado já é difícil o suficiente. E pra piorar, o Pan-Choque também tá aqui. Ele é bom de briga, por isso eu zoava ele na escola, só pra ele não ficar metido. O Pan-Choque olha pro Pink Man e solta, quem diabos é você, hein? Quem é esse inseto? A gente tá ocupado aqui, e essa mosquinha aparece do nada? O Anxiol pensa, a única chance que eu tenho nesse corpo fraco é atacar de surpresa. E, sem perder tempo, dá um soco no queixo do Pan-Choque. Foi um ataque bem inesperado. Mas, adivinha? O Pan-Choque nem se mexe. Ele só agarra o Pink Man, levanta ele no ar e fala, isso coçou. É só isso que você tem? Veio aqui sozinho? O Anxiol, pendurado no ar, murmura, eu acertei esse desgraçado no queixo e nada aconteceu. Ele é feito de concreto, só pode. Mas, em voz alta, ele responde, quem disse que eu vim sozinho? E aí, muda a cena para uma entrada épica. Chega o Fat, vestido com roupas estilo militar, segurando uma arma falsa. Ele grita dramaticamente, o cano da minha arma brilha forte, e minhas balas trazem justiça. E ele tropeça e cai de cara no chão. Pois é, esse cara é completamente inútil. Mas, pelo menos, o Pink Man tem uma ajuda meio duvidosa agora. Depois disso, tem um flashback onde o Pink Man, Anxiol, tá incentivando o Fat, dizendo, bom trabalho, seu nível aumentou. Você até derrotou o Simpson numa briga. Mudou de personagem? Você não era um monstro sanguinário antes? O Fat responde, vamos vencer essa luta. Sim, senhor. Agora eu tô em modo militar total. Enquanto isso, o Anxiol só tá olhando pra ele, pensando, por que eu tô lidando com essa loucura? Mas o Anxiol não tem outra escolha. Ele tem que treinar o Shuji. Na cabeça dele, ele tá pensando, não importa o que aconteça, meu trabalho é deixar o Shuji mais forte. Eu não sei quem nem quando, mas alguém vai arrebentar ele tão feio que ele vai ficar arrasado e acabar saindo da escola. Por isso, custe o que custar, eu preciso transformar ele numa arma humana para ele conseguir se proteger. Mas, sinceramente, tudo isso tá me deixando louco. Eu fico pensando naquele primeiro incidente como ele não pode acontecer de novo. Ainda tô estressado com isso. O Fat, como sempre, diz, e sim, senhor. Tem alguma ordem pra mim? O Anxiol responde, seu idiota, para de falar o sim, senhor o tempo todo. Eu só quero que você fique pronto. Posso precisar de você a qualquer momento. E no presente, o Anxiol já tinha chamado ele pra ajudar. Esse peso morto aparece sem nem colocar uma máscara. O Pink Man, Anxiol, dá bronca nele, Fat. Eu falei pra você cobrir o rosto. Como você aparece aqui sem máscara? Você devia ter usado uma, seu imbecil. O Fat responde, Pink Man, eu não achei uma máscara que me servisse. E, de qualquer forma, se eu usar máscara, não vou parecer um soldado, né? Aqui está a tradução para português mantendo o tom casual e fluido. Pink Man retruca, seu idiota. Eu não aguento olhar pra sua cara. Por isso te mandei cobri-la. Na verdade, Anxiol, Pink Man, queria que ele usasse uma máscara para ninguém reconhecê-lo como Shuji. Se alguém descobrir, pode bagunçar a linha do tempo, porque Shuji nunca fez nada parecido no passado. Mas o Fat, sendo o Fat, continua discutindo e fala, Pink Man, eu não acho que sou tão feio assim. Talvez eu precise te dar uns tapas para você se tocar. Enquanto isso, Pan-Choque, sentado ali perto, tá rindo de toda a cena. Ele diz, de onde esses idiotas saíram, hein? Ei, cabeças de vento, o que vocês estão tentando fazer aqui? E vocês aí, apontando pra gangue, vão ficar só olhando? Ensinem uma lição pra esses caras. E, com isso, todos os membros da gangue começam a avançar pra atacar. Shuji, Fat, de repente grita, comandante. Os inimigos estão se aproximando. Por favor, me dê as ordens. O que eu faço? Pink Man responde, beleza, Fat. O plano tá pronto. Precisamos agir. Sua missão é ser meu tanque.
Então, Anxiol empurra Shuji na direção dos inimigos, usando ele como escudo humano. Enquanto isso, Anxiol começa a fugir. Um dos caras agarra o Shuji, enquanto 3 outros vão atrás do Anxiol. Pan-Shock tá assistindo tudo do lado, se divertindo. Profate, a luta acaba assim que começa, se ele já tá no chão, derrotado, deitado que nem um saco de batatas. Fati, no meio da briga, grita, me solta. Me solta. Eu nem consigo chamar meus colegas. Enquanto isso, Pan-Shock tá sentado e pensando, e aquele cara mascarado tá fugindo. Até agora, ele só tava se gabando de como ia derrotar a gente. Será que ele tá mesmo planejando abandonar o amigo e fugir? Não, e ele tá fingindo fugir pra achar o momento certo de atacar a gente. Esse mascarado quer lutar um por um. E é exatamente isso que acontece. Enquanto Anxiol corre, um dos caras que tá perseguindo ele chega muito perto. Anxiol de repente freia, se vira e acerta um chute na cara do cara, derrubando ele. Os outros 2 ficam parados por um momento, mas Anxiol não perde tempo. Ele chuta um e dá um soco no outro, derrubando os 2 rapidamente. Pan-Shock, assistindo a briga, percebe que Pinkman é um lutador profissional que sabe se virar em brigas de rua. Mas mesmo assim, Pan-Shock tá cheio de confiança nas próprias habilidades. Agora, Pan-Shock se aproxima do Anxiol e provoca, haha. Você não parece ter muita experiência em brigas, mas dá pra ver que já fez um pouquinho aqui e ali. Sem esperar, Pan-Shock agarra o Anxiol e levanta ele no ar de novo. Enquanto segura ele, zomba, o quê? Você aprendeu boxe? Mesmo que tenha aprendido, isso não vai te ajudar contra mim. Anxiol, no entanto, continua calmo e relaxado. Ele dá um sorriso de lado e diz, Vei, Fati, você sempre fica levantando as pessoas no ar porque acha que isso te faz parecer forte, né? Idiota, isso não funciona com todo mundo. Com isso, Anxiol agarra a gola do Pan-Shock e aplica um mata-leão bem ali, no ar. Pan-Shock tenta lutar, mas começa a perder a consciência. A técnica que Anxiol usa é um golpe de jiu-jitsu, e em pouco tempo, Pan-Shock desmaia e cai no chão. Anxiol, olhando pra ele, diz, beleza, amigão. Hora de tirar um cochilo. Isso foi por pouco. Mesmo estando preso nesse corpo de fracassado, eu consegui derrotar esses 4 caras sozinho. O Pan-Shock poderia ter sido um problema, mas o único motivo de eu ter ganhado foi porque ele me subestimou e achou que eu era fraco. Então, ele se toca, peraí. Eu só derrotei 4 caras. Eram 5. Isso quer dizer que tem um deles ainda lutando com o Shuji. Aqui está a tradução para o português, mantendo o tom casual e fluido. Corte para a luta do Shuji. O cara com quem ele tá lutando já deu inúmeros socos nele e agora tá ofegante, exausto de tanto bater. Enquanto isso, Shuji, graças à sua pele grossa, quase não sentiu nada. Ele só tá cobrindo o rosto e aguentando os golpes. O cara, chocado, murmura pra si mesmo, já dei socos no estômago e em todos os lugares, mas nada parece machucar esse cara. E então, Shuji acerta um soco forte que nocauteia o cara completamente. Anxiol, assistindo, sorri e diz, um bom trabalho, parceiro. Quem te ensinou isso? Bem, tanto faz. Você fez sua parte. Com isso, os 2 vencem a luta. Shuji, agora um pouco mais forte, subiu um nível. Anxiol, no entanto, ainda tá preocupado, torcendo para que tudo isso não bagunce o passado. Enquanto isso, Fati, sendo Fati, tá pensando em qual fantasia vai usar na próxima vez. E Pan-Shock? Bem, ele foi totalmente humilhado depois da surra que acabou de levar. Ele manda uma mensagem para Darwin, dizendo, me desculpa. Não vou mais te incomodar. Por favor, diga ao Pinkman que eu não tô te atrapalhando. Mas Darwin não faz ideia do que esse idiota tá falando ou quem é esse tal de O Pinkman. Pensando consigo mesma, Darwin se pergunta, em que besteira esse cara tá falando? Quem é esse Pink? Quando eu tava na casa do Jinukin, ele ficou me bombardeando com mensagens. Isso é por causa de algo que aconteceu quando eu tava com o Jinukin? É por isso que ele parou de me mandar mensagens agora? Bem nessa hora, Genukin, também conhecido como Anxiol, aparece. Ele chega bem na cara da Darwin e, de repente, diz, Vei. O que você tá fazendo aqui? Darwin, na verdade, gosta desse tipo de comportamento e fica corada, dizendo, vá, Eu na verdade gosto disso. A propósito, fracassado, onde você se meteu ontem? Quando eu acordei, você não tava lá. Anxiol, com um pequeno sorriso, dá um tapinha na cabeça da Darwin e diz enquanto vai embora, e isso não é da sua conta. E não fuja de casa de novo, tá? Porque, se fugir, eu te mato. Corando, Darwin responde suavemente, tá, e tudo bem. Enquanto isso, o Anxiol do futuro chega em casa na próxima cena.
Enquanto pratica seus socos, ele pensa consigo mesmo: percebi que treinar o Shuji não é o mais importante agora. Eu preciso ficar mais forte se quiser lidar com os eventos que estão por vir. Se eu quiser me tornar mais forte, preciso fazer esse corpo ficar mais forte também. A cena muda para o Anxiol do passado, que tem uma rivalidade feroz com o Pink Man, se essencialmente, ele mesmo do futuro. O Anxiol do passado é visto interrogando o Pan-Shock, que tá sentado na frente dele. Ei, você é o Pan-Shock, né? Ouvi dizer que um cara com uma máscara te deu uma surra ontem. É verdade? Pan-Shock, defensivo, responde: não, ele não me bateu. Foi um ataque surpresa. Anxiol sorri, irônico: um ataque surpresa, é? Você acha que eu tô brincando aqui? Só fala direto, o que aconteceu lá? Me conta sobre o cara que te bateu. Pan-Shock, nervoso, pede desculpas: desculpa e me perdoa. Aquele cara se chamou de Pink Man. Ele também me avisou que, se eu sequer pensar em incomodar a Darwin de novo, ele vai me matar. Na cabeça dele, Pan-Shock tá em pânico, pensando: tudo o que dizem sobre o Anxiol é verdade. Ele é realmente assustador. Enquanto isso, Anxiol tá tentando descobrir quem é o Pink Man de verdade. Mas ele ainda não percebeu que ele mesmo, do futuro, foi quem deu uma surra no Pan-Shock. Ele murmura para si mesmo: então, aquele maldito Pink Man também conhece a Darwin? Bem nesse momento, outro cara, sentado perto, entrega um cigarro pro Anxiol e pergunta: Ei, Anxiol, quem é esse tal de Pink Man, afinal? Anxiol recusa o cigarro e responde: eu parei de fumar. Não me oferece isso. Tô falando sério, agora vou focar no jiu-jitsu e no meu treinamento. O outro cara acende o próprio cigarro e diz: Pink Man, é? Beleza, eu vou tentar encontrar ele também. Esse cara se chama Shaman. Ele costumava ir à escola, mas foi expulso por causa do mau comportamento. Agora, ele anda pelas ruas, sem rumo e descontrolado. Nesse ponto, o espírito do Geenokin aparece e observa o Shaman, pensando: será que ele já sabe de tudo? Na minha opinião, esse cara é ainda mais perigoso que o Anxiol. Ele é a razão por trás do segundo grande incidente que aconteceu comigo. Geenokin reflete sobre os 4 eventos significativos que marcaram sua vida, percebendo que o segundo tá prestes a começar, se Shaman é uma peça-chave nisso. E o episódio termina aqui. Então, galera, hoje vamos falar sobre My Life as a Loser, capítulo 14. No último capítulo, foi dito que a segunda maior tragédia da vida do Geenokin tá pra acontecer. Mas o vídeo de hoje começa mostrando um otaku. Sabe aquele tipo de cara que simplesmente ama assistir anime? Mas, sério, nunca entendi por que os otakus sempre são mostrados como completos perdedores nos manhas. Enfim, no começo do vídeo, vemos 2 caras jogando um jogo de cartas. Um deles fala: já tá na cara quem vai perder, mas eu aceito o seu desafio. Enquanto isso, umas meninas que estão assistindo comentam entre elas: que coisa de maluco é essa? Ele acha mesmo que tá arrasando fazendo isso? O cara jogando o jogo de cartas baixa uma carta e diz: vai, Chimera Dragon. Eu escolho você. Eu aumentei o efeito da minha carta Chimera, o que significa que o poder dela dobrou. Esse é meu ataque final. Tá pronto pra isso? Esse cara é conhecido como o rei dos otakus, ou seja, ele é ainda mais obcecado por anime do que o Shuji. Ele assiste tanto anime que as pessoas costumam colocar ele e o Shuji no mesmo grupo, como se fossem iguais. O cara jogando contra ele, no entanto, é um pouco diferente. Ele não é otaku. O nome dele é Sangmin, e a gente já viu ele no capítulo anterior. Sangmin tá, de algum jeito, envolvido no segundo grande incidente da vida do Geenokin. Por fora, o Sangmin tem uma reputação bem boa. Ele não é um perdedor, mas mesmo assim, curte jogar com os perdedores. Agora, enquanto joga esse jogo de cartas com o otaku, Sangmin perde. Ele até admite: você me venceu. As meninas que estão assistindo cochicham: por que ele tá falando tão bem daquele otaku? Será que, no fundo, ele ama jogar jogos de cartas? O otaku jogando com Sangmin se chama Jinsu, e o Sangmin fala de forma carinhosa: nossa, Jinsu, você melhorou muito. Jinsu responde: Sangmin, desde que você foi suspenso da escola, eu fiquei muito mais perigoso nesse jogo. Enfim, vamos jogar outra rodada. Sangmin tá tão focado no jogo de cartas que ignora os amigos chamando ele pra fumar. Ele nem vai com eles. Sangmin é o tipo de cara que consegue se dar bem tanto com os perdedores quanto com as pessoas normais, e isso é o que torna ele tão único. Em um momento, Jinsu precisa ir ao banheiro, então ele sai do jogo por um tempo. Enquanto ele tá saindo, Sangmin diz casualmente e fecha a porta quando sair. Enquanto o Sangmin tá sentado na sala, o Anxiol do futuro passa por lá e vê ele. A gente ouve uma narração: sempre tem aquela pessoa na escola que todo mundo conhece, alguém que se dá bem com praticamente todo mundo.
Sang-min é uma dessas pessoas. Ele não liga se tá falando com um delinquente ou um perdedor. Por causa disso, é difícil dizer se o Sang-min é uma pessoa boa ou ruim. Nem eu consegui entender ele direito. Você nunca sabe o que tá passando pela cabeça dele. Naquela época, eu não percebia que o Sang-min não era exatamente uma boa pessoa. Ele é só alguém que você não consegue decifrar. O que eu não sabia naquela época era que o Sang-min estava conectado ao segundo grande incidente da minha vida. Agora, a gente vê que o Jinsu, que tinha ido ao banheiro, deixou a porta da sala aberta, mesmo o Sang-min pedindo para ele fechar. Isso irrita o Sang-min. Quando o Jinsu volta, o Sang-min dá uma surra nele. O cara com quem ele estava jogando cartas tão amigavelmente agora tá no chão, e o Sang-min grita: "E por que você não fechou a porta quando saiu? Cadê o monitor da classe? Manda ele limpar essa bagunça." Enquanto isso, os outros alunos cochicham entre si, falando sobre como o Sang-min pode até parecer um cara legal, mas definitivamente tem um outro lado. Quanto ao Anxiol do passado, ele tá completamente indiferente a esse drama todo. Ele só tá de boa, dormindo, como sempre. Mas, claro, o Anxiol pode mexer com quem ele quiser quando ele tiver vontade. Agora o Anxiol do futuro enfrenta um grande problema. O Simpson parou de intimidar ele. Se o Simpson não intimidar ele, de algum jeito o passado pode mudar. Então, o Anxiol do futuro vai até o Simpson e diz: "Vei, cara, por favor, me intimida." "Por que você parou?" Simpson, no entanto, fica totalmente chocado ao ver o Anxiol do futuro e diz: "Liginu, o que você tá dizendo? Como eu vou te intimidar agora? Eu mudei pra melhor." Enquanto isso, o Anxiol do futuro tem outro problema. Nenhuma das meninas da escola intimida ele mais. Darwin já tinha falado pra elas: "E se alguma de vocês incomodar o Jinu Kim, eu vou quebrar seus braços e pernas." Por medo, elas pararam de mexer com ele, e isso tá deixando o Anxiol do futuro maluco. Ele fica pensando: "E por que ninguém tá me incomodando mais? Se isso continuar, o passado vai mudar." O Anxiol do futuro, quase chorando, grita: "E quem deu o direito aos valentões da escola de intimidar a gente quando eles quiserem? Eles deviam estar me intimidando agora. Eu quero ser intimidado. Por que esses idiotas não estão me incomodando?" Nem o Anxiol do passado tá mais intimidando o Anxiol do futuro, porque o Anxiol do passado tá ocupado se preparando para uma competição. Ele tá focado nos exercícios e até tá usando o Anxiol do futuro como peso pros treinos. Mas isso nem conta como uma intimidação. O Anxiol do passado levanta o Anxiol do futuro como se fosse um peso e pergunta: "Ei, quanto você pesa, afinal?" O Anxiol do futuro responde: "Eu peso 150 libras. O Anxiol do passado retruca: "Eu sabia. Você é muito leve. Se eu continuar levantando você, não vou ganhar músculo suficiente. Vai lá buscar aquele gordinho da escola. Vou usar ele nos meus treinos no lugar." Então, ninguém na escola tá incomodando o Anxiol do futuro, o que ele acha insuportável. Para piorar, Darwin é parcialmente responsável por essa situação. Frustrado, o Anxiol do futuro vai até Darwin e grita: "Ei! Eu quero que você seja cruel comigo. Pise em mim como você sempre faz. Qual é o seu problema? Por que ninguém tá me incomodando?" Darwin fica um pouco corada e responde: "Já ouvi falar que as pessoas têm gostos estranhos, mas os seus são nojentos. Beleza, se é isso que você quer, me diz e eu piso em você com ou sem meia calça." Anxiol dá de ombros e diz: "Não importa como você faça, só me incomoda, sua bruxa." Darwin dá um sorriso malicioso, pisa nele e pergunta: "Então, quer que eu pise em você como se estivesse subindo escadas? Eu não sou muito boa nisso, mas tá valendo. Vai me chamar de o mestre agora? Virou meu escravo?" Anxiol, impressionado, responde: "Nossa, você é muito boa nisso. Mas chega de papo, continua me incomodando assim." De repente, o Anxiol percebe que não é um pé que tá nele. É uma bunda gigante. Um gordinho caiu em cima dele. O cara se senta em cima do Anxiol como se ele fosse um cavalo e grita pra Darwin: "Obrigado por me emprestar sua montaria." Darwin grita: "Ladrão! Ladrão! Ele roubou minha montaria." Enquanto o gordinho cavalga o Anxiol, ele diz alegremente: "Sempre que roubo o carro da minha mãe, ela me pega. Mas, se não é um carro, pelo menos tenho esse cavalo. Isso é ótimo." Anxiol reconhece a bunda do gordinho e pensa: "Espera aí, eu conheço esse cara. Ele costumava me intimidar junto com o Simpson. O nome dele é Angusha, e no futuro ele vai ser vendedor de carros usados. Pelo menos agora que ele tá aqui, meu passado não vai mudar." Angusha, ainda montado no Anxiol, se gaba:
Sempre que roubo carros, eu queria que os policiais não me pegassem. Mas, se o Simpson não tá fazendo o trabalho dele de te incomodar, eu faço por ele. Vamos lá, cavalo, vira à esquerda. Nesse momento, uma garota entra na cena apitando. Ela repreende Angusha. Pare agora mesmo. Você tá no segundo ano, né? Tá intimidando os outros e andando por aí sem licença. Vou te dar uma advertência. Depois, ela se vira para Darwin e diz: E Darwin, você passou maquiagem demais hoje, então vai levar uma advertência também. Olha só, quanto mais advertências vocês recebem, pior fica o histórico escolar. E essa garota parece ter autoridade para dar advertências porque é a líder da escola. Com medo de levar mais advertências, Angusha e Darwin saem correndo. No entanto, o Anshou do futuro não reconhece a garota de imediato. Ela se vira para ele e diz: Você é o Jinu Kim, né? Também tá no segundo ano. Se alguém te intimidar, é só me avisar que eu conto pro professor. Mas o Anshou do futuro tá pensando: Por que essa garota tá se metendo no meu trabalho? Por que ela interferiu? Aquele gordinho tava me incomodando tão bem. De qualquer forma, na próxima cena, a gente vê o espírito do Jinu explicando pro Anshou quem é essa garota. Anshou diz: Ah, então ela é a líder. Mas por que você tá corando enquanto fala dela? Ei, Jinu, diz Angusha. Você gosta dela, né? Eu tô certo, não tô? Jinu, envergonhado, responde: Não, não é nada disso. Anshou provoca: Ah, olha só como você tá todo vermelho. Você gosta dela, com certeza. Vai, me conta sobre ela. Somos amigos agora, né? Se você me contar sobre ela, eu te ajudo. Vou te arranjar com ela. Agora, de alguma forma, o Anshou consegue tocar o espírito do Jinu, e ele diz: Jinu, você não ia gostar se eu fizesse o que você não conseguiu fazer enquanto estava vivo? Jinu responde na lata: Que besteira é essa? Eu não tô morto ainda. Tá bom, ele continua: Essa garota, Jin Shao, é uma pessoa incrível que luta pela justiça. Na verdade, ela gosta tanto de justiça que sonha em ser policial. Nesse momento, uma TV aparece na frente do Anshou do futuro, e o Jinu começa a mostrar memórias antigas para ele. A gente vê a Jin Shao dando advertências pros alunos por mau comportamento. Ela até deu várias advertências para Darwin, às vezes por usar muita maquiagem, outras vezes porque a saia dela estava muito curta. Jin Shao é alguém que trata os fortes com rigor e os fracos com gentileza. Por causa disso, os encrenqueiros odeiam ela, mas todos os nerds e alunos certinhos o adoram. Jinu conheceu a Jin Shao pela primeira vez quando ele estava chorando no banheiro dos professores. Ele estava desabando quando a Jin Shao entrou. Ela ia dar uma advertência para ele por usar o banheiro dos professores, mas, em vez disso, ela tranquilizou ele, dizendo: Vou denunciar quem tá te incomodando. Foi aí que o Jinu viu ela pela primeira vez e ficou encantado. De volta ao presente, o Anshou do futuro cai na risada depois de ouvir a história do Jinu. O espírito do Jinu grita: Seu idiota! Tá rindo de mim de novo? Anshou provoca: Então, foi assim que você conheceu ela, né? Então, se eu quiser te arranjar com ela, só preciso chorar no banheiro, né? Me fala, qual banheiro eu devo ir para chorar e conhecer ela? Jinu pergunta cauteloso: Você realmente vai me ajudar? Anshou dá um sorriso: Claro, irmão. Quando o assunto é amor, eu não brinco. Vou fazer isso acontecer. Anshou entra no mesmo banheiro onde Jin Shao conheceu Jinu pela primeira vez. Quando ela bate na porta, Jin Shao grita: Ei, abra a porta. Você não pode usar o banheiro dos professores. Saia agora. Mas Anshou, sendo um completo canalha, não está lá para ajudar Jinu. Quando Jin Shao abre a porta, ela fica chocada. Lá dentro, o futuro Anshou está fumando cigarros como se não houvesse amanhã. Ele enfiou cigarros em todos os buracos possíveis do corpo, exceto por alguns. Simpson, deitado quase morto no chão do banheiro, é outra parte do caos. Horrorizada, Jin Shao imediatamente dá uma advertência a Jinu, que está no corpo do futuro Anshou. O espírito de Jinu grita com Anshou: Seu idiota! Você deveria me ajudar. O que você está fazendo? Anshou debocha: Estou me vingando, seu tolo. Você tem ideia do quanto me atormentou ao me prender nesse corpo? Agora é hora do troco. Você gostou de me amaldiçoar, não é? Bem, agora é a minha vez. De pé sobre o corpo de Simpson, Anshou proclama: Eu sou Anshou Jang. O cara que todos os canalhas procuram para bênçãos. Simpson, ainda deitado no chão, pensa consigo mesmo: Parece que Jinu perdeu a cabeça.
Ele está se chamando de Anxiol agora. Então Anxiol, acendendo outro cigarro, olha para o espírito de Jinu e diz com um sorriso sarcástico: observe bem. Vou fazer Jin Shao te odiar tanto que ela nunca mais vai olhar para você. Enquanto isso, Jin Shao está gritando: ei! Apague esse cigarro agora. Quem te deu coragem para fumar aqui? Mas Jinu nunca fumou na vida, e nem Anxiol enquanto estava no corpo dele. Assim que Anxiol dá uma tragada, começa a tossir descontroladamente. Jin Shao, completamente enojada, joga água no rosto dele e o repreende. Pessoas como você, que fumam e intimidam os outros, são as piores. Vou te denunciar para os professores. Estou saindo deste lugar, diz Jin Shao, uma garota forte que agora está com lágrimas nos olhos. Esse canalha conseguiu fazê-la chorar. Por trás, Anxiol murmura: também não gosto de você, sua vadia. Vá para o inferno. Jinu, desesperado, continua implorando a Anxiol: por favor, Anxiol, peça desculpas a ela. Por favor, irmão, vá e peça desculpas. Anxiol finalmente responde: tá bom, eu vou pedir desculpas a ela, mas só se você me contar o que vai acontecer comigo a seguir. Se não contar, vou descontar toda a minha frustração naquela Jin Shao. Esse é o plano de Anxiol, usar Jin Shao para descobrir o próximo incidente com Jinu. Anxiol pensa consigo mesmo: tenho que admitir, sou muito esperto. Talvez eu devesse ter estudado mais na escola. Eu poderia ter sido o melhor da turma. Pela primeira vez desde que entrei nesse corpo, estou rindo tanto. Na próxima cena, vemos que Anxiol, o canalha, capturou a pobre Jin Shao. Ele a cercou com velas e a fez ficar no meio. Anxiol então provoca Jinu: então, você ainda não quer me contar o que vai acontecer comigo? Espero que não se arrependa da sua decisão depois, Jinu. Anxiol continua manchando a imagem de Jinu Qin na frente de Jin Shao, dizendo: ei, Jin Shao, você é a primeira garota que me deixou completamente de joelhos. Vai continuar me provocando assim para sempre? Vamos fazer algo mais também. Anxiol está disposto a descer a qualquer nível porque não é o corpo dele. Ele está no corpo de Jinu Qin. O que quer que Anxiol faça, só vai arruinar o nome de Jinu, não o dele. A pobre Jin Shao, chorando, diz: você é uma pessoa terrível. Com isso, ela sai correndo, ainda soluçando, dizendo: vou contar tudo sobre você para o professor. Mas esse canalha sem vergonha não se importa, ele ainda está rindo. A propósito, se algum de vocês já agiu como Anxiol na escola, compartilhe sua história nos comentários. Depois que Jin Shao sai, Anxiol se vira para o espírito de Jinu e diz: e aí? Como você se sente depois de assistir a tudo isso? Se você me contar o que vai acontecer a seguir, eu vou e peço desculpas a ela. Olhando para o espírito de Jinu, Anxiol comenta: você parece que vai chorar. O espírito de Jinu finalmente diz: tá bom, vou te contar o que vai acontecer a seguir. E não, você não precisa mais pedir desculpas a ela. Anxiol, surpreso, pergunta: por que eu não preciso pedir desculpas? Jinu responde: porque a personagem principal do próximo incidente é a própria Jin Shao. O segundo incidente gira em torno dela, e ela vai arruinar sua vida, seu canalha. E agora, Jinu continua: deixe-me te contar o que vai acontecer no segundo incidente. Mas, com isso, o capítulo termina aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Certo, pessoal, vejo vocês no meu próximo vídeo. Até lá, tchau. Beleza, pessoal, hoje vamos falar do capítulo 15 de My Life as a Loser. No último capítulo, vimos como o futuro Anxiol fez de tudo para incomodar uma garota chamada Jin Sol. Esse cara é tão idiota que fez isso só para se vingar de Jinu Qin, porque o Jinu gostava da Jin Sol. Mas mexer com ela foi um erro enorme do Anxiol, porque hoje vamos ver que ela teve um papel importante no segundo incidente que aconteceu com Jinu. No começo do vídeo, o espírito do Jinu aparece de novo e liga a TV na frente do futuro Anxiol. Na tela, o Jinu começa a mostrar para ele o que aconteceu no segundo incidente, no passado. E adivinha? O futuro Anxiol, sem vergonha nenhum, pega um balde de pipoca, pronto para assistir, dizendo: finalmente a TV tá começando. Isso vai ser divertido. Jinu fica indignado. O que você acabou de dizer? Parece que você ainda não tá arrependido pelos seus erros. E de onde você tirou essa pipoca? Anxiol ri. Ah, eu tô arrependido, sim, mas sabe como é, e assistir TV com pipoca é outra coisa, haha. E essa pipoca? Eu tava pensando nela, e apareceu na minha mão. Jinu fica confuso. Espera, o quê? Isso é mesmo possível?
Enfim, o segundo incidente começa a passar na TV, vemos o Genu e outros alunos da escola dele numa excursão. O espírito de Genu narra ao fundo. O segundo incidente começou durante essa excursão. Essas viagens podem ser super legais para algumas pessoas, mas, para outras, viram lembranças terríveis. No meu caso, tanto faz. Seja na excursão ou na sala de aula, é sempre a mesma coisa. Eu sempre acabo sendo o alvo. Na tela, a gente vê o Simpson arrastando o Genu até um brinquedo chamado Atlantis P.O. obrigando a segurar lugar na fila, para que o Simpson e a galera dele não precisassem esperar. Quando chega a vez do Genu, eles simplesmente pegam o lugar dele. Essa excursão foi diferente só no jeito de humilhar o Genu. Eles foram mais criativos só dessa vez. Para piorar, até o gordinho da escola desistiu, porque não aguentava mais o bullying. Agora o Genu não tinha nenhum amigo para desabafar ou compartilhar a dor. Os outros nerds da escola ficavam longe dele de propósito, para não virarem alvos do Anxiol e do grupo dele. O Genu estava completamente desanimado nessa excursão. Ele não estava se divertindo nem um pouco. Mas aí, entra em cena a Jinchou. Ela é daquelas garotas que não ligam pro que os outros pensam. Ela trata o Genu bem, mesmo quando todo mundo pisa nele. Com um sorriso gentil, ela chega perto dele e fala: "Você tá aqui sozinho na fila. Acho que vou ter que te dar uma advertência por isso. Vem, você não precisa ficar se forçando a ficar na fila. Vamos curtir juntos." A partir daí, os dois vão em vários brinquedos e se divertem pra caramba. Mas o Genu não consegue tirar da cabeça o medo de que o Anxiol e o grupo dele possam bater nele por ter saído da fila. Ele tenta voltar, mas a Jinchou sorri e diz: "Genu, você não precisa obedecer esses caras. Se continuar fazendo o que eles mandam, eu vou te dar uma advertência de verdade da próxima vez." O Genu fica chocado, se perguntando por que uma garota tão legal tá falando com ele. Ele pensa: "Eu sou só um perdedor. Uma garota como ela não devia perder tempo comigo." O Genu também começa a ficar dividido. Por um lado, ele tá com medo de começar a gostar da Jinchou. Por outro, ele tá preocupado que ela só esteja sendo legal com ele por pena. Enquanto mastiga um lanche, ele pergunta: "Por que você tá sendo tão legal comigo? Por que você tá andando comigo?" A Jinchou responde: "Por quê? Como assim? Meu sonho é ser policial e prender quem incomoda os outros. Então, se alguém te perturbar, me fala que eu denuncio pro professor." Mesmo achando que ela sente pena dele, o Genu não pode negar. É bom ser tratado com gentileza. Não importa o motivo, é bom sentir que alguém se importa. Ele começa a desejar que a Jinchou sempre fique do lado dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tá apavorado. Se ela continuar andando com ele, o Anxiol e o grupo dele podem começar a atormentar ela também, assim como fizeram com o Shuji. Então, o Genu tenta se afastar. Ele fala: "Olha, Jinchou, acho que a gente não devia conversar mais." A Jinchou fica confusa e pergunta: "O quê? Por que a gente não devia se falar?" O Genu mente, tentando afastar ela. "Por sua culpa, eu perdi meu brinquedo favorito. Sinto que perdi tempo andando com você. E eu não preciso da sua pena. Eu já tenho muitos amigos." E, assim, o Genu tenta afastar ela, mesmo com o coração apertado pela decisão. A história continua. Jinchou responde: "Ah, beleza. Se é assim, então tá, a gente não vai mais se falar." Ela faz uma pausa e depois ri. "Tô brincando." Jinchou não desiste tão fácil. Ela continua andando com o Genu, tirando fotos, brincando em vários jogos e se divertindo pra valer. Os dois parecem estar curtindo bastante. Mas toda essa diversão tá deixando o Genu ainda mais confuso. Ele começa a pensar: será que ela não sente pena de mim, afinal? Será que ela realmente gosta de mim? As dúvidas aumentam quando, durante um jogo, ela desenha um coração em uma das fotos do Genu. Agora ele tá totalmente perdido, tentando entender o que tá acontecendo. Passaram muito tempo juntos, e enquanto tudo parece perfeito, problemas começam a surgir do lado de fora. A porta da sala onde estavam tirando fotos não abre. Acontece que a gangue do Anxiol está lá fora e trancou a porta pelo lado de fora. Um deles grita: "Genu, seu lixo. Eu te disse pra ficar na fila, mas olha só você, se divertindo com uma garota." Lá de dentro, Jinchou grita: "Vei. Quem são vocês? Abra essa porta agora ou vou denunciá-los." Mas esses idiotas não têm medo de ameaças, não aqui, não durante essa excursão. Bem quando Genu começa a sentir que a vida estava lhe dando um pouco de felicidade, esses imbecis aparecem para arruinar tudo. Ele começa a pensar: eu nunca deveria ter tido esperanças. Isso sempre acontece comigo.
Enquanto isso, a gangue do Ancheol continua gritando, Vei, Jinchou. Quem tá aí dentro com você? É o Jinu. É ele, não é? Antes que Jinchou possa responder, Jinu rapidamente cobre a boca dela e sussurra, por favor, não diga nada. Do lado de fora, algo ainda mais assustador acontece. O Ancheol do futuro entra em cena. Ele está sem camisa e coberto de sangue. Aparentemente, nessa excursão, estudantes de outra escola também estavam presentes, e o Ancheol já havia arrumado briga com eles. O sangue nele? Sim, é deles. Esse é o jeito dele, e sempre que Jinu sente um pouco de felicidade, Ancheol aparece para transformar sua vida em um inferno. Ancheol não perde tempo. Ele bate na porta e grita, Jinu. Você tá aí dentro com aquela garota? Eu vou te dar 5 segundos para sair. 5, e 4, e 3. Um dos amigos dele, Simpson, brinca, nossa, o Ancheol é tão generoso, dando 5 segundos só porque tem uma garota aí dentro. Só de ouvir a voz de Ancheol, Jinu já entra em pânico. O coração dele dispara, e ele não faz ideia do que fazer. Ele está com medo de Ancheol saber que ele saiu da fila para ficar com Jinchou. Mais do que isso, ele está apavorado que, se Ancheol fizer algo contra Jinchou, será tudo culpa dele. Relutantemente, Jinu decide abrir a porta. Mas, antes que Ancheol faça qualquer coisa idiota, alguém inesperado aparece, Xiamin. Xiamin é um dos amigos do Ancheol, mas ele tem um jeito calmo, quase protetor. Ele intervém e diz, tá bom, já chega. Vocês precisam parar com essa palhaçada agora. Estão agindo como crianças. Pela primeira vez na vida de Jinu, alguém o defende. Jinu nunca havia encontrado Xiamin antes, mas esse momento parece um resgate de um anjo. Xiamin puxa Ancheol e a gangue dele para longe, dizendo, vamos embora. Eles reclamam, mas acabam indo embora para fumar. Aliás, o Ancheol supostamente tinha parado de fumar, mas claramente não. Jinu fica parado, sem saber se Xiamin é um cara legal ou só mais um encrenqueiro. Antes de ir embora, Xiamin volta até Jinu, coloca um cartão no bolso dele e diz, Vei, você gosta daquela garota, né? Vamos, admita. Vocês formam um casal fofo. O cartão que ele dá para Jinu tem a palavra ou coragem ou escrita nele. Enquanto se afasta, Xiamin acrescenta, e aproveite, cara. Jinchou, ainda segurando a mão de Jinu, olha para ele e diz, o que esses caras pensam que são? Eu não fico com medo de gente como você, Jinu, diz Jinchou. Você disse que queria ir no seu brinquedo favorito, né? Então vai agora. Nesse momento, Jinu está pensando que deveria deixar Jinchou ir, provavelmente é o melhor para ela. Por que ela deveria ter problemas por causa dele? Mas, no fundo, o coração dele não concorda. Ele não quer que ela vá embora. De repente, Jinu agarra a mão de Jinchou e diz, e não, Jinchou, por favor, não vá. Enquanto isso, no futuro, Ancheol está assistindo tudo isso na TV e fica completamente chocado. A voz interior de Jinu provoca, o que foi, hein? Por que está tão surpreso? Ancheol responde, não estou chocado pelo motivo que você pensa. Estou chocado porque o segundo incidente só aconteceu porque vocês dois tinham um vínculo tão forte. Jinu concorda, eu também acho. Mas, para o Ancheol do futuro, isso é um grande problema. Ele havia tratado Jinchou horrivelmente enquanto estava no corpo de Jinu. Na verdade, Jinu e Jinchou tinham um relacionamento muito bom no passado. Foi Ancheol quem estragou tudo. Isso significa que, se o Ancheol do futuro tivesse uma má relação com Jinchou enquanto estava no corpo de Jinu, o segundo incidente nem teria acontecido. Ao perceber isso, Ancheol fica furioso. Jinu provoca, tá vendo, idiota? É por isso que eu disse pra você não mexer com ela, mas você não ouviu. A cena muda, e vemos que a excursão da escola finalmente começou. Obviamente, o Ancheol do futuro, ainda no corpo de Jinu, também está lá. Ele pensa, e se eu quiser que o segundo incidente aconteça como aconteceu antes, preciso me tornar amigo da Jinchou. Mas como conserto as coisas agora? Ah, o que eu faço? Então ele se lembra, espera, eu não sou mais um garoto sem noção. Agora sou mais velho, com experiência. Tive dificuldades com o primeiro incidente, mas este? Eu posso lidar com minha experiência. Com isso, Ancheol se aproxima de Jinchou e diz, Vei, Jinchou, quais são os seus sonhos? Pode me contar? Jinchou, claramente sem paciência, responde sarcasticamente, meu sonho é me tornar policial para prender babacas como você e jogá-los na cadeia. Essa resposta faz Ancheol perceber que ele terá que usar outra abordagem para se aproximar dela. Ele se lembra de como, no passado, Jinchou sentiu pena de Jinu quando o viu na fila do brinquedo Atlantis, e foi aí que ela começou a falar com ele. Então, o Ancheol do futuro decide entrar na fila do mesmo brinquedo novamente.
Assim que ele faz isso, Simpson aparece e diz: Vei, Jinu, não se preocupe com a fila. Eu fico aqui pra você. Vai lá e aproveita. Por favor, não discuta. Apenas se divirta. Mas Ancheol está irritado e pensa: vê esse idiota. Sai do meu caminho e me deixa ficar na fila, seu tonto. Aqui está a tradução do texto em português, mantendo o tom e estilo original. Simpson, no entanto, não escuta e insiste: não, eu vou ficar aqui. Vai você se divertir. Eu não vou deixar você se estressar, porque, se você se estressar, eu vou apanhar de novo. Pelo menos, é isso que Simpson acredita. De longe, Jin Shao está observando tudo isso e tira a conclusão errada. Ela pensa: desse cara, o Jinu, é um tremendo folgado, fazendo Simpson ficar na fila por ele. Para Ancheol, as coisas só pioram. Ele está lutando para recriar as mesmas memórias que Jinu teve originalmente com Jin Shao. Eles não estão comendo hambúrgueres juntos, nem indo nos brinquedos juntos. Nada disso está acontecendo. Frustrado, Ancheol exclama: Vei. Você quer dar uma volta comigo? Antes que Jin Shao possa responder, Surge Gordo aparece. Na linha do tempo original, Surge Gordo tinha abandonado a escola, mas aqui, ele não fez isso. Como Surge Gordo é um bom amigo de Ancheol, Ancheol percebe que terá que passar tempo com ele também, pelo menos fingindo ser amigável. Por ora, Ancheol sai andando com Surge Gordo. E mais uma vez, ele se lembra do seu propósito, falar com Jin Shao. Ele se pergunta o que está fazendo com o gordinho. Então, Ancheol empurra o cara para o lado e começa a procurar por Jin Shao. Mas, nesse momento, Darwin tropeça e cai bem na frente dele. Ela cai direto no chão, agindo toda indefesa, e diz: estou tão perdida. Me separei dos meus amigos, e agora parece que não tenho outra escolha a não ser andar com esse perdedor. Sabemos que Darwin está fazendo tudo isso de propósito porque ela começou a se interessar por Jinwoo Kim. Mas Jinwoo está irritado, se perguntando por que essa garota desastrada teve que aparecer logo agora. Darwin olha para Ancheol e diz: Vei, perdedor, por favor, me ajude a encontrar meus amigos. Ancheol responde: espera aí, você quer que eu encontre seus amigos? Mas eu vi você fugindo deles de propósito. De longe, Jin Shao está observando tudo isso e começa a pensar ainda pior de Jinwoo Kim. Ela assume que foi Jinwoo quem fez Darwin cair. Nesse momento, Sangmin chega, levanta Darwin do chão e diz: eu vou te ajudar. Darwin o rejeita: sai daqui. Eu pertenço a outra pessoa. Sangmin ri e diz: você é muito engraçada. Darwin avisa: e não cometa o erro de se apaixonar por mim. Você vai se arrepender depois. Enquanto isso, Ancheol se lembra de que, no futuro, Sangmin e Darwin estavam juntos. Então, ele pensa: esses dois deveriam ficar juntos agora também. Eu preciso focar em outras coisas. Até Jinwoo Kim se lembra de ter visto Darwin com Sangmin no futuro, mas ele tem dificuldade em acreditar que a garota que viu naquela época, coberta de tatuagens e com um estilo de cabelo completamente diferente, era realmente Darwin. Ainda assim, o Ancheol do futuro retoma sua busca por Jin Shao. Darwin, depois de empurrar Sangmin, segue Ancheol, essencialmente voltando para Jinwoo Kim. Sangmin não gosta de ver isso, mas Ancheol tem planos maiores em mente. Diversos eventos continuam se desenrolando ao redor dele, então ele decide agir. Ancheol força Jin Shao a concordar em tirar uma foto com ele. Após a foto ser tirada, Jin Shao diz: pronto, aqui está sua foto. Está feliz agora? Ancheol sorri e pergunta: isso significa que nós dois temos sentimentos um pelo outro? Jin Shao o rejeita imediatamente: eu só tirei a foto porque você insistiu. Não fale mais comigo. Ancheol está secretamente feliz por, pelo menos, ter conseguido tirar a foto. No entanto, Jin Shao claramente não gosta dele e diz: você é uma pessoa horrível. Você forçou seu amigo a ficar na fila, fez uma garota tropeçar e nem pediu desculpas. Alguém como você nem merece um demérito ou imoralidade. Se continuar vivendo assim, enfrentará as consequências dos seus atos algum dia. Só espero nunca mais ter que ver você. O espírito de Jinwoo observa tudo isso, rindo da miséria de Ancheol. Mas Ancheol ainda tenta se explicar para Jin Shao. Ei, isso foi tudo um mal-entendido. Eu nunca mandei o Simpson ficar na fila por mim, e eu não fiz a Darwin tropeçar. Ela caiu sozinha. Mas Jin Shao está ainda mais cautelosa com Ancheol do futuro agora, e o espírito de Jinwoo está se divertindo com o caos. Ela murmura: ver você nesse estado é tão satisfatório, seu idiota. Mesmo assim, Ancheol não desiste. Ele implora para Jin Shao: eu só quero que a gente tenha uma boa relação. Quero que nos entendamos melhor. Mas Jin Shao começa a abrir a porta para sair da sala, apenas para descobrir que está trancada. Dois capangas de Ancheol trancaram a porta pelo lado de fora.
Nesse momento, as coisas estão acontecendo exatamente como aconteceu com Jinwoo Kim no passado. Anxiou está radiante, sabendo que, na linha do tempo original, Sangmin tinha dado um cartão para Jinwoo Kim. Então, Anxiou abre a porta com expectativa, esperando o mesmo desfecho. No entanto, do lado de fora, está Sangmin, furioso. Ele rosna, seu idiota, sai agora. Anxiou percebe imediatamente que algo está diferente. Isso não foi o que aconteceu no passado. Confuso e frustrado, Anxiou começa a reclamar, droga. Por que isso sempre acontece comigo? Sangmin, me dá o cartão que você ia me dar. Entrega logo. Lá dentro, Anxiou está em pânico. Tudo já está uma bagunça. É melhor forçá-lo a me dar o cartão, ele pensa. Basicamente, o Anxiou do futuro continua complicando as coisas para si mesmo. Ele está completando suas tarefas, mas de maneiras totalmente não convencionais. Se ele conseguirá ou não completar com sucesso o segundo incidente ainda é algo a ser visto. E é intrigante ver como isso vai se desenrolar, especialmente porque Sangmin não veio aqui para dar um cartão dessa vez. Ele veio para confrontá-lo. E com isso, este capítulo termina. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de curtir. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau. Beleza, galera, hoje vamos falar sobre Minha Vida como um Perdedor e o capítulo mais recente. No final do capítulo anterior, vimos o Anxiou do futuro forçar a Jin Shao a tirar uma foto com ele. Ele implorou para ela fazer isso para garantir que nada do passado fosse alterado. Naquela época, depois que a foto foi tirada, o Shami encontrou Jinwoo Kim e entregou um cartão para ele. Agora, no presente, com o Anxiou do futuro no corpo do Jinwoo Kim, a mesma coisa está acontecendo. Depois de tirar a foto, quando o Anxiou do futuro abre a porta, o Shami está lá fora. Mas aqui vem o detalhe, ele não está ali para dar nenhum cartão. Na verdade, ele tá ali para brigar com o Jinwoo Kim porque acha que o Jinwoo tá com a Darwin, por quem o Shami pode estar interessado. Mas o que o Shami nem imagina é que não é o Jinwoo Kim. É o Anxiou do futuro no corpo dele. Para evitar qualquer mudança no passado, o Anxiou do futuro pede desesperadamente o cartão pro Shami. Ele fala tipo, cara, só me dá o cartão que tá no seu bolso. As coisas não estão saindo como o Anxiou do futuro planejou, então ele começa a considerar derrubar o Shami para pegar o cartão à força. Afinal, se os eventos do passado acontecerem como antes, tudo deve se ajeitar. Mas o Shami, achando que esse é o fracassado ou tá exigindo o cartão dele, começa a questionar do que você acabou de me dizer. Aí ele percebe que a Darwin não tá com o Jinwoo Kim ali. Isso acalma o Shami, que, surpreendentemente, pede desculpas. Ele diz, foi mal, eu me confundi. Achei que era outra coisa. O Anxiou do futuro, assistindo a isso, tá fervendo por dentro. Ele pensa, como esse Shami tá pedindo desculpas para alguém tão patético como o Jinwoo Kim? E por que ele tá tão calmo? Mas, como já sabemos, ninguém entende o que se passa na cabeça do Shami. Ele faz coisas que ninguém espera. Do nada, ele enfia um cartão no bolso do Jinwoo Kim e diz, você também gosta de cartas? Toma esse aqui. Esse é exatamente o mesmo cartão que o Shami deu pro Jinwoo Kim no passado. Basicamente, o Anxiou do futuro tá conseguindo recriar os eventos do passado, mas algo parece estranho para ele. De qualquer forma, depois disso, o Shami sai para procurar a Darwin. Enquanto isso, o Anxiou do futuro fica aliviado por o passado não estar mudando drasticamente. Ele pensa, beleza, mesmo que o passado esteja um pouco diferente agora, quem liga? Eu consegui o cartão. Isso é tudo que importa. Agora só preciso me aproximar da Jin Shao. E adivinha? Ele fala isso em voz alta, sem perceber que a Jin Shao tá bem atrás dele. Ela ouve tudo e começa a pensar, espera aí, ele realmente gosta de mim? Esse cara é muito estranho. A cena muda pro Anxiou do passado, que tá de boa com o grupo bagunceiro dele. Eles estão falando sobre o brinquedo Atlantis. Os amigos dele tão tipo, e aquele brinquedo Atlantis foi incrível. Já fui 3 vezes. E você, Anxiou, quantas vezes já foi? O Anxiou responde casualmente, em 10 vezes. Um dos amigos dele, o Simpson, fica impressionado e diz, em 10 vezes? Caramba, isso é insano. Mas o Anxiou nem tá falando do brinquedo. Ele diz, e não tô falando do brinquedo. Já briguei 10 vezes aqui. Ele começa a se gabar de como já enfrentou moleques de outras escolas, chamando eles de amadores. Ninguém tem chance contra mim, ele adiciona. E aí vem o detalhe engraçado. Isso é exatamente o que aconteceu com o Anxiou do passado em outra linha do tempo também.
Nesse momento, a diferença é que estamos vendo o Anxiol do passado de manhã, em vez de à noite, o que significa que o passado tá mudando um pouco. Enquanto ele anda por aí, o Anxiol do passado nota alguns colegas de escola sentados num canto, jogando cartas. Ele imediatamente assume que esses idiotas estão jogando cartas só para impressionar as garotas. Virando pro Simpson, ele diz e me dá permissão para ensinar uma lição para eles. Mas depois ele muda de ideia, dizendo e não tenho tempo para essas besteiras. Preciso me preparar para minha próxima briga. Enquanto isso, os moleques da escola continuam jogando cartas e zoando. Um deles fala, beleza, eu invoco o dragão Quimera. Aposto que, se aquela garota ver esse movimento, vai se apaixonar por mim. Haha. Outro responde, o que você tá fazendo? Para com isso, Jinsoo. Vai, joga logo sua carta. Mas antes que eles continuem, uns caras de outra escola aparecem por trás. Eles dão um chute na cabeça do Jinsoo e dizem, parece que esses perdedores são daquela escola. Ei! Onde tá o Anxiol Jang? Quem é ele? E como vocês ousam mexer com a nossa galera? Os jogadores de cartas, que basicamente vivem no mundinho deles, nem têm ideia de quem esses caras estão falando. Eles são só nerds inofensivos que não fazem nada além de jogar. Mas os caras da outra escola começam a ameaçar bater em todos eles, um por um. Quando as coisas estão prestes a sair do controle, o monstro da justiça faz sua grande entrada. Isso mesmo, o Shuji gordo aparece, usando luvas de jogador nas duas mãos. Ele diz, e a gente nem sabe quem é o Anxiol Jang. Deixa eles em paz. Mas, em vez de ouvir, os caras da outra escola começam a bater no Shuji gordo também. Eles falam, o Anxiol Jang é da sua escola, né? Me passa o número dele agora. Se você não é o Anxiol Jang, a gente vai te espancar do mesmo jeito, seu idiota. E você, gordo, qual é o seu problema? Vem pra essa viagem só pra jogar cartas? O gordo, no entanto, fica calado e aguenta os golpes. Ele continua sério e fala, então vocês têm um problema com a gente jogando cartas nessa viagem? O que isso importa pra vocês? Acho que vocês são só uns lixos que gostam de incomodar os outros. Os valentões, agora ainda mais irritados, continuam batendo no gordo, dizendo, parece que esse gordo perdeu a cabeça. Vamos ter que ensinar uma lição pra ele. De longe, o Anxiol do futuro está assistindo a tudo isso e fica chocado. Ele percebe que o gordo Shuji está prestes a enfrentar esses caras. Mas isso não era pra acontecer. Na outra linha do tempo, o gordo Shuji nem tava aqui. O Anxiol do futuro pensa, por que diabos esse idiota do gordo tá arrumando briga com eles? Já tô estressado com toda essa situação da Jin Shao, e agora esse cara vai criar mais problema. Se ele entrar no modo o monstro da justiça de novo, vai ser um problemão pra mim. Mas o gordo Shuji já chegou ao limite. Com algumas cartas na mão, ele diz, beleza, se é assim, eu vou ser tão ruim quanto vocês. Ele tá pronto pra acabar com todos eles, mas um dos valentões dá um soco no rosto dele. O gordo podia ter revidado, mas antes que ele pudesse, o Anxiol do futuro intervém, segura o punho do valentão e diz, em quem vocês acham que são? E por que estão arrumando briga com a gente? O gordo olha pro Anxiol do futuro, que está no corpo do Jinukin, e pensa, caramba, o Jinukin tá aqui também. Eu sei que o Jinukin é absurdamente forte. O Jinukin pode desviar desses socos facilmente, ele é incrivelmente rápido. Mas quando o oponente dá outro soco, o Anxiol do futuro deliberadamente não desvia. Ele recebe o soco diretamente e cai no chão. O gordo, chocado com isso, pergunta, Jinu, o que você tá fazendo? Você é incrível na luta, então por que tá deixando eles te baterem? Eu sei que você podia ter desviado desse soco fácil. Por que tá deixando eles te espancarem? Na verdade, o Anxiol do futuro conhece esse cara porque, na linha do tempo alternativa, ele já tinha derrotado ele no passado. Se o Anxiol do futuro lutar agora, o passado pode mudar, então ele decide não revidar. Em vez disso, ele inventa uma desculpa esperta e diz pro gordo, Shuji, você esqueceu que o poder existe para proteger os fracos? Deixar esses fracos me baterem é a mesma coisa que protegê-los. Por dentro, no entanto, o Anxiol pensa, que tipo de besteira eu tô dizendo agora? Ainda assim, ele continua falando, até mesmo pros valentões. Shuji, eles podem nos ver como fracos, mas no fundo, você sabe a verdade. Eles são muito mais fracos do que nós. Os valentões, ouvindo tudo isso, ficam confusos. Eles pensam, esses dois são malucos, falando essas bobagens. Mas, para convencer o Shuji, o Anxiol começa a fazer sinais rápidos com as mãos, tipo um ninja saído do universo Root, e diz, então, Shuji, entendeu o que eu tô dizendo agora? O Shuji, emocionado, começa a fazer os próprios sinais com as mãos também.
Lágrimas escorrem dos olhos dele enquanto ele olha pro Jinu Kim, porque o respeito dele pelo Jinu cresceu ainda mais. Ele decide seguir o exemplo do Jinu e escolhe não revidar também. Enquanto isso, os valentões da outra escola começam a bater ainda mais no Jinu Kim e no Anxiol do futuro. Eles aceitam em silêncio, já que levar porrada praticamente virou o trabalho do Anxiol do futuro neste ponto. Mas, nesse momento, a Jin Shao faz sua entrada, assobiando para parar a briga. Ela ouve o que o Anxiol do futuro disse pro gordo e fica profundamente tocada. Ela pensa, ele realmente acabou de dizer que deixar os fracos te baterem é o mesmo que protegê-los? Esse pensamento toca o coração da Jin Shao, e ela fica impressionada com o Anxiol. Enquanto o Anxiol está deitado no chão, ele murmura para si mesmo, que coisa ridícula eu acabei de dizer para aquele gordo. Os valentões, no entanto, continuam batendo nele gritando, vamos lá, seu idiota. Quer brigar de novo? Vamos. Esse cara fala de justiça como se fosse algum herói. Você acha que faz parte da gangue Bardic Nucleo ou algo assim, seu perdedor? Agora, a menção da gangue Bardic Nucleo tem peso no universo PTJ, já que o líder deles é amplamente respeitado e, na verdade, é meu personagem favorito. Enquanto o Anxiol do futuro está apanhando, ele reflete, por que eu gastei tanto do meu passado arrumando brigas desnecessárias com as pessoas? Parece que agora estou pagando por tudo isso. Eu lembro o quanto eu amava lutar no passado. Mas, naquele momento, o Anxiol do passado faz sua entrada triunfal. Ele imediatamente derruba os valentões que estão atacando o Anxiol do futuro. Para o Anxiol do passado, lutar é tão empolgante que ele nem se dá ao trabalho de ir nos brinquedos durante essa viagem, ele simplesmente fica animado em continuar derrubando pessoas. Assim que o Anxiol do passado aparece, os valentões que estavam procurando por ele percebem com o que estão lidando e fogem com o rabo entre as pernas. Eles entendem o monstro que o Anxiol do passado realmente é. Esse cara não é normal. Ele é completamente insano. De qualquer forma, o Anxiol do futuro consegue evitar apanhar mais. Nesse momento, a Jin Shao aparece atrás dele, corada, e diz, Jinu Kim, estou te dando pontos de demérito. Quando você acumular 1000 pontos, me avise. Agora, dar pontos de demérito pro Anxiol do futuro não era realmente necessário, mas a Jin Shao fez isso como uma desculpa para falar com ele. Enquanto isso, a Darwin, observando os dois conversarem, começa a sentir ciúmes. Ela já começou a gostar do Jinu Kim. Nesse momento, o Shami aparece atrás da Darwin e diz, Vei, Darwin, aí está você. Eu tava te procurando por toda parte. Darwin retruca, o que você tá fazendo aqui? Por que tava me procurando? Shamin, gaguejando, responde, vá, eu só queria passar um tempo com você e, bem, queria te dizer uma coisa. Darwin, claramente irritada, diz, e se você tem algo para dizer, fala logo. Shamin, hesitante, diz, e você conhece alguém chamado Homem Rosa? Esse cara tá dizendo pra todo mundo que, se alguém ousar tocar na Darwin, ele vai acabar com eles. Mas a Darwin só ouve a palavra rosa e não o resto. Embaraçada e corada, ela diz, o quê? Rosa? Seu idiota, que besteira é essa que você tá falando? Eu tô indo embora. Não consigo lidar com suas bobagens agora. Minha cabeça já tá uma bagunça. Shamin, confuso, murmura, o que houve, Darwin? Por que tá me chamando de idiota? O que eu fiz? Ele começa a pensar que o mau humor da Darwin pode ter algo a ver com o Jinu Kim. Enquanto isso, a Jin Shao já se apaixonou completamente pelo Jinu Kim, também conhecido como Anxiol do futuro. Ela é atraída pelo jeito de pensar dele, especialmente depois de ouvir o comentário anterior sobre proteger os fracos. A Jin Shao, arranjando outra desculpa para falar com ele, diz, Jinu, tô te dando mais pontos de demérito porque você não foi comigo à lanchonete. O Anxiol do futuro, frustrado, sai correndo e grita, isso é abuso de poder. Você tá maluca. Tô fora. Mas, enquanto ele corre a toda velocidade, a Jin Shao dá mais pontos de demérito por ele correr tão rápido. Durante a corrida, o cartão que o Shamin tinha dado para ele cai do bolso e acaba nas mãos do gordo, alterando sutilmente o passado, embora não completamente. O espírito do Jinu Kim começa a sentir que o Anxiol do futuro pode estar usando mentiras para conquistar a Jin Shao, mas não é o caso. Na verdade, o próprio Anxiol do futuro não entende como tudo isso tá acontecendo. A mente dele tá tão sobrecarregada que ele tá à beira de desmontar o grupo do Shamin. Curiosamente, até o gordo começou a parecer um amigo para ele. Pro Anxiol do futuro, o lado bom é que os incidentes do passado estão acontecendo como deveriam, embora de forma um pouco diferente. Ele pergunta ao espírito do Jinu Kim, daquele outro incidente que deveria acontecer com você, ainda vai acontecer? O espírito do Jinu Kim responde, sim, vai acontecer dentro da próxima hora. O Anxiol do futuro balança a cabeça. Beleza, me mostra o que aconteceu no seu segundo incidente. Me mostra o que vai acontecer com a Jin Shao, e eu vou garantir que isso não aconteça.
O que acontece com a Jin Shao na próxima hora é realmente devastador. E com isso, este capítulo termina. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir. Te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau. Hey. Hey. I do it every time that I can fool, yeah. Get my money's in the class and you gon' do, yeah. Make it